Fala pessoal do nosso canal do YouTube, vamos falar sobre o Mengão? Olha só, o Flamengo até venceu o Vitória no jogo lá no Manuel Barradas, em Salvador, mas a atuação foi tão ruim, ou talvez pior, do que nos jogos anteriores com resultado negativo. No final, o que importa são os 3 pontos, aquele velho ditado, mas com certeza o Flamengo está deixando muito, mas muito a desejar. Jair Ventura fez o Vitória pressionar alto, teve dificuldade no início da saída de bola, mas conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse extrema dificuldade lá atrás, para a saída de bola do Mengão, que acabou até achando 2 gols, digamos assim, um com um golaço do Eric Pulgar, depois com um gol bem bonito do Everton Cebolinha, e com um belo lançamento do Léo Ortiz, diga-se de passagem, depois encontrou nas mãos do Rossi, salvando e defendendo a cobrança de pênalti batida por Renato Kaiser. Essa depois de uma penalidade bizonha cometida por Alexandre, que foi muito mal no lance. A vitória contra o Sampaio Correia mascarou muita coisa, isso é verdade, mas não pode, hein? Foi um 7-1 contra o time tecnicamente muito limitado, e o Flamengo teve muito espaço para jogar. Aí pensou que contra o Vitória seria assim? Inclusive, a única boa atuação do Paquetá até aqui foi justamente contra o Sampaio Correia. E olha só, hein? Contra o Sampaio Correia, um cara que estava acostumado a jogar contra o Chelsea. Vai vendo. Ai, ai. O Felipe Luiz, inclusive, né, na sua coletiva, deixou claro que o Paquetá não veio para ser segundo volante, posição que muitos torcedores entendem que é a ideal para ele, mas sim de meia. E ele fez questão de falar, ele joga como meia e defende como extremo. Ele fez questão de pontuar isso na sua fala. E mais um jogo apagado do Lucas Paquetá, tocou muito pouco na bola na fase ofensiva, cometeu um erro técnico no gol do Vitória, foi substituído aos 11 minutos, dando lugar para o Carrascal. Assim, como é que eu posso te falar? Claro que é só o início, mas será que os 42 milhões de euros estão pesando? O próprio Felipe Luiz, em outro jogo, citou essa carga emocional que pode estar em cima do Paquetá, que além de ser a contratação mais cara da história do Mengão, tem o peso de ser a contratação mais história do Brasil ainda. Torce pro Flamengo, sabe? Enfim, isso tudo aí pode contabilizar no computo geral das suas atuações que não andam bem, de fato. Um jogador que jogava contra Arsenal, contra Chelsea, contra os outros times, e não tá tendo. Tem que dar tempo? Verdade, mas a defesa sólida que conhecemos em 2025? Ai, meu Deus, esquece. Que isso, 9 gols em 7 jogos. Aquela defesa desapareceu. Léo Ortiz e Léo Pereira parecem estar sem tempo de bola, sem ritmo de jogo. Principalmente o Léo Ortiz, meu Jesus amado. Teve uma lesão na reta final da temporada passada, inclusive, ainda quase não jogou, e o torcedor do Flamengo contra o Vitória lá em Salvador, meu Jesus amado, deve ter ficado, eu até imagino o torcedor do Flamengo vendo aquele jogo, né, deve ter falado, meu Deus, essa zaga aí não passa nem perto do que foi aquela zaga de 2025, o Ortiz é chamado, para que você tenha ideia, o Ortiz só deu aquele passe, né, pro Cebolinha, que fez um bonito gol, mas no Flamengo são 7 jogos na temporada com o time principal, e uma partida que o Flamengo já tomou 9 gols até o momento, tomou gol até do Sampaio Corrêa, com todo respeito ao time. O único jogo que o Flamengo não tomou gol foi contra o Vasco da Gama, que é o eterno rival. Nos últimos 35 jogos foram 20 vitórias do Mengão, apenas 2 do Vasco. Então, enfim, não tomar gol do Vasco, às vezes nem é tão valia assim para se falar, né? Mas, como é que eu posso te falar? 9 gols sofridos nos últimos 6 jogos, uma marca péssima para quem tinha tanta, digamos assim, detinha tanta solidez ofensiva, né? Defensiva, no caso, não tomou gol do Palmeiras na final da Conmebol Libertadores, defendeu bem, Danilo foi lá, fez o gol de cabeça, Léo Ortiz e Léo Pereira eram considerados dos grandes duplas de zaga do futebol brasileiro. A Arrascaeta também tá parecendo que tá pesado, sem ritmo, mas assim, eu vou sair em defesa dos jogadores de forma parcial. Os jogadores do Flamengo tiveram quase dia 16, 18 de dezembro jogando contra o Paris Saint-Germain lá do outro lado do mundo, certo? E aí, querendo ou não, tem que ter 30 dias de férias. Eles deveriam voltar lá pro dia 15, 16, 18 de janeiro. Só que eles voltam antes, tem que estrear contra o Vasco porque o Sub-20 não estava dando conta, estreou, ainda ganhou de 1-0, conseguiu fazer um gol ali no Vasco, ainda não tomar, ou seja, eles anteciparam processos, e quando assim não adianta, o jogador antecipa processo com preguiça, com lentidão, com falta de ritmo, queria estar nas férias, não concentra mentalmente estando ali, o corpo vai, mas até tenta ir, mas a cabeça não acompanha, então isso quando é assim não adianta, fica nesse ritmo lento, espaçados, o campo fica muito grande, a preguiça de correr, é claro que eles têm qualidade, fato, eles vão engrenar? Vai, mas só que agora nesse mês de janeiro foi um mês complicado, aí o cara pensa, nossa, tem campeonato carioca, nossa, tem uma viagem lá para Salvador, nossa, tem que ir lá para São Paulo jogar com São Paulo, nossa, ainda tem uma final lá em Brasília, meu Deus do céu, como é que faz isso, hein?
Então, assim, ele começa a fazer tantos questionamentos de reclamações que o corpo começa a não responder, a mente muito menos, então acontece essas lentidões. Em contrapartida, para você ter uma ideia, o Paquetá foi 42 milhões de euros e estava jogando. Chega no Brasil, tem que se adaptar ao ritmo, à velocidade da bola, à competitividade, tudo certo. Só que esperava-se mais. Ryan, por exemplo, estava jogando a temporada inteira, chegou na metade da temporada europeia, no caso lá, aqui no final, ele termina o Campeonato Brasileiro com o Vasco, tem o período de descanso, chega lá no meados de janeiro, já mais descansado, começa a sua saga lá na Inglaterra, em 22 minutos no primeiro jogo, faz uma assistência, nos outros dois titulares faz 2 gols, assim, eu tô só comparando não o futebol em si, mas 35 milhões de euros que foi a venda, ele chegou lá e tá resolvendo. Paquetá, o torcedor esperava isso, mas tem que ter muita paciência, ele veio porque ele precisava reencontrar a felicidade, e não se vê o sorriso no rosto do Lucas Paquetá, não vê aquela dancinha, se calhar a bola contra o Corinthians poderia ter entrado e poderia ter tido já uma vertente, um início diferente, mas não foi assim. A verdade é que o Flamengo está muito mal. Paquetá, para você ter ideia, nos últimos 10 anos foi o pior meia em termos de assertividade de passe. Ele deu 22 passes e errou 11, ou seja, ele teve um acerto na casa dos seus 50%, então foi muito mal. A contratação do Paquetá até o momento não agregou, não ajudou. O Felipe Luiz ainda buscar o melhor espaço para ele dentro do campo, já falou que ele não é extremo, vai defender mas vai jogar como meia direita. Então, Flamengo, podemos dizer que foi mais uma vitória na sorte do que na solidez. Foi uma vitória em 100 minutos, onde eles deram 2 chutes a gol dentro da baliza do goleiro do Vitória. Então foi uma vitória que mascarou mais uma atuação ruim do time do Mengão. A vitória contra o Sampaio, 7-1, Flamengo voltou, só que ainda não voltou. De fato, mostrou-se isso fora de casa com vitória. E te digo mais, se tivesse sido um adversário tecnicamente um pouco evoluído, o Flamengo, se jogasse desse jeito, não teria vencido o jogo. Fechou? Eu sou o Danilo Dias, espero que você tenha gostado dessa análise. Vou deixar o QR Code aqui acima também para que você participe do game do DD nosso, um game bem interativo, um game bem legal. Então fica à vontade, vou contar com você. Deixa o like, compartilha esse vídeo aí para quem você acredita que também viu quase o mesmo jogo que eu, do Vitória 1, Flamengo 2. Valeu, forte abraço para vocês, tchau.